Olá, eu sou Pedro Henrique e bem-vindo a mais uma videoaula de Excel aqui pela Enjoy Excel. Vamos aprender agora a fazer um gráfico 2 em 1, ou seja, dois tipos de informações diferentes em um mesmo gráfico. Então eu tenho aqui, vendas diárias ou vendas semanais, tá? Você pode reparar que a nossa tabela ela atualiza automaticamente de acordo com a nossa escolha e que o nosso rótulo também é diferente. Para as vendas diárias, a gente tem a data aqui embaixo e para a venda semanal, a gente tem aqui o número da semana que ela ocorreu. Tá ok? Vamos ver então como é que a gente pode montar isso aqui desde o começo. Então, primeiro a gente vai precisar de uma tabela de dados e eu sempre recomendo que a gente faça essa nossa tabela virar uma tabela de dados com o Ctrl Alt T. Tá? A minha aqui já está formatada. Então, já renomeei ela aqui para base de vendas. Tá? E também já coloquei aqui o número da semana com a fórmula, com a função num semana. Tá? Então, a gente vai poder fazer isso aqui por semana, somando os valores da venda. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente vai trabalhar aqui com matriz dinâmica e com funções do Excel para Microsoft 365. Então, é muito importante que você entenda o que é a matriz dinâmica, esse novo motor de cálculo do Excel. Então, eu vou dar um exemplo aqui rápido. Eu tenho aqui uma tabela com valores que se repetem, tá bom? Tá entre o 10, o 20, o 30 e o 40. E, anteriormente, como é que a gente podia fazer e listar esses números aqui todos de maneira única? A gente trabalhava com as funções matriciais. O que é isso? São essas fórmulas com essas chaves aqui no início e no final. E como é que ela funciona? A gente tinha aqui, eu vou apagar o que já está aqui, a gente tinha que vir nela na função, e ao terminar a função, a gente tinha que segurar Ctrl Shift e dar o Enter. E aí sim, ela era calculada, e aqui no caso a gente poderia arrastar e ela faria o resto de cálculo, já que ela funciona para uma matriz de dados, ou seja, uma sequência de dados. Com o Excel para Microsoft 365, olha como é que já funciona a matriz dinâmica. Essa linha azul, ele já entende automaticamente que essa função ela trabalha com matriz e já calcula para a gente automaticamente a tabela, sem precisar arrastar e nem nada. E também é uma diferença que, se você perceber aqui, ela só fica editável a primeira linha dessa função. Eu não posso mexer aqui nessa segunda linha, senão ele vai dar erro. Então, só a primeira funciona. E também, por um exemplo, eu usei uma função exclusiva do Excel para Microsoft 365, que é a função único. Ou seja, olha como é que melhorou a vida. Antes a gente tinha que usar uma função, uma fórmula enorme dessa, e agora com uma única função a gente resolve ter o mesmo resultado e de maneira automática, sem precisar se preocupar com o número de linhas, por exemplo. Tá bom? Então vamos voltar aqui para a nossa tabela. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer aqui é montar a nossa estrutura de informação. A gente vai montar uma subtabela com as vendas diárias e uma subtabela com as vendas semanais. Então, para isso, a gente vai fazer o seguinte. Primeira coisa, como eu já criei minha tabela, eu gosto de usar sempre direto na fórmula o nome da tabela. Olha ela aqui, base de vendas. E quem é que eu quero aqui no primeiro? Vai ser... Eu vou querer fazer o seguinte aqui. A primeira eu vou botar que eu quero a data. Então, ele vai trazer logo o cabeçalho de datas e eu quero as vendas, só o cabeçalho. E agora sim nós vamos para os dados. Eu vou querer quem aqui? A minha base de vendas e vou trazer que dado? Eu quero aqui a data. Dou Tab, fecho a chave e olha só, a matriz dinâmica já trabalhando. Eu não precisei fazer mais nada, ele já entende que eu quero toda aquela base de dados e já traz todo mundo para mim. Não se preocupe com a formatação dessa data, porque a gente vai formatar isso dentro do gráfico. Até porque, como isso aqui o intuito é fazer dinâmico, a gente teria que fazer uma configuração extensa em todas as linhas e não há necessidade disso agora. E vamos trazer a venda. A gente vai fazer a mesma coisa aqui. Ó. A gente vai trazer lá da base de vendas. Vamos abrir aqui o colchete e agora eu quero que me traga as vendas. Fechando, pronto, já temos montado também. Vamos montar aqui do lado a venda semanal. Então eu vou querer o que agora aqui? Eu vou querer a semana e vou repetir aqui as vendas do lado. A semana
eu só quero que me traga um único. Então, como a gente já viu anteriormente, eu vou usar a função único em quem? Na minha base de vendas, na semana. Então, olha, automaticamente já me traz aqui que eu tenho disponível, por enquanto, da semana 1 à semana 10. A venda, a gente vai sair aqui por soma C. Só que, qual é o intervalo que eu quero usar? Eu quero usar o meu intervalo de busca, vai ser na base de vendas semana, semana. Qual o critério que eu vou usar? Eu vou usar mais uma coisa nova da matriz dinâmica, que sempre que eu queira me referir a toda a matriz dinâmica, sempre no final da célula, a gente vai botar aqui ó, o hashtag o jogo da velha. Olha só o resultado. Ele já vai automaticamente entender que ele quer toda a matriz dinâmica selecionada. E o intervalo da soma? Vamos lá, na base de vendas. E agora eu vou querer aqui ó, a vendas, de fato. Então vamos fechar aqui o parêntese. Automaticamente é uma matriz dinâmica também. Ela agora aqui ela já funcionou. Certo? Então, a gente vai precisar agora fazer o seguinte. A gente precisa definir quando vai ser a venda semanal ou a venda diária. Para isso, a gente vai ter que usar aqui uma célula de critério e que ela vai ser 1 ou 2. Se for 1, a gente vai dizer que ela é para venda diária. Se for 2, ela vai ser para venda semanal. E para isso, a gente vai ter que usar aqui na aba Desenvolvedor, nós vamos inserir um controle de formulário que vai ser o botão de opção. Nós vamos desenhar ele aqui. Então, o primeiro botão a gente vai chamar de vendas diárias. Vamos clicar aqui com Ctrl segurando. Vamos arrastar para criar o segundo, que vai ser vendas semanais. E com o botão direito no primeiro, a gente vai formatar o controle e a gente vai dizer que ele vai ter um vínculo aqui ó, com essa célula, M2. E o que isso vai acontecer? Eu tenho que deixar que ele vai estar selecionado. Pronto. Então, quando ele estiver selecionado, ele vai ser 1. Quando eu selecionar o vendas semanais, ele vai mudar para 2. E por que a gente precisa fazer isso? Porque agora a gente vai precisar, de fato, fazer o dado que vai para o gráfico. Tá bom? E esse gráfico, esse dado, ele vai ser de acordo com esse critério aqui. Então, aqui nós vamos ter aqui, ó, o eixo X e o eixo Y do nosso gráfico. O eixo X, ele vai ser quem? Ele vai ser se esse nosso critério for igual a 1, que é vendas diárias, eu quero que ele me traga o E4, mas com o hashtag do lado. Então, ele vai me trazer todo mundo para baixo. Vamos fazer melhor. Deixa eu voltar aqui. Vamos, já que a gente está com as funções novas do Excel para Microsoft 365, vamos usar a função 6. Então, vamos lá. Se esse critério for igual a 1, então eu quero que ele me traga o E4 hashtag. Ou, se esse critério for igual a 2, eu quero que ele me traga aqui a semana com hashtag. E pronto, assim está feito. Então, se eu clicar aqui em vendas diária, ele vai me trazer a data, e se eu clicar em vendas semanais, vai me trazer a semana. Agora, aqui no eixo Y, a gente vai fazer a mesma coisa. Eu vou até copiar aqui a fórmula para agilizar. Vamos aqui F2. Só que a diferença agora é que eu vou querer que ele me traga o valor da venda. E pronto, mesma coisa. Isso aqui já está funcionando. Só que para levar para dentro do nosso gráfico, a gente não consegue levar este intervalo aqui totalmente indefinido. A gente precisa definir esse intervalo. Então, para isso, a gente vai criar aqui, na fórmulas, nós vamos criar dois nomes. Vou trazer para cá. Nós vamos criar dois nomes aqui. O primeiro nome vai ser eixo X. E nós vamos fazer o seguinte, nós vamos querer que traga aqui ó, nosso primeiro resultado, só que nós vamos colocar aqui ó, o jogo da velha. Porque ele vai fazer a mesma coisa do que a fórmula está fazendo. E vamos criar um novo
nome que vai ser o eixo Y. E que vai ser a mesma coisa. Jogo da velha. Pronto. Vamos fechar. Eu vou agora aqui só agrupar isso para poder a gente ter um espaço melhor para trabalhar. E agora aqui a gente vai inserir o nosso gráfico. Pode ser um gráfico aqui de linha, por exemplo. Vamos trabalhar com gráfico de linha. Vamos lá. Selecionar dados. Vamos adicionar o dado. O nome da série a gente pode chamar de vendas. E aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai apagar até a exclamação. Vamos apertar o F3, que é para trazer o nosso nome. E nós vamos botar aqui, ó, eixo Y. Olha lá, já está trazendo a nossa informação. E no rótulo horizontal da categoria, nós vamos fazer a mesma coisa. Vamos apagar até a exclamação, F3, e agora a gente quer o eixo X. Vamos ver o que acontece aqui. Vendas diárias, vendas semanais. Então, nosso eixo já está atualizando, nossos valores também estão atualizando. O que a gente precisa fazer agora? A gente vai precisar configurar para que esse eixo aqui ele mostre o mês e o dia da semana. Perdão, o dia do mês e o próprio mês. Então, a gente vai formatar o eixo. Já está aqui para facilitar a nossa vida, do lado esquerdo. E aqui no número, já vai estar customizado, no personalizado, e eu vou explicar para você. O que acontece aqui? Ó? Nesse tipo aqui, ele está dizendo, se o número que tiver aqui for menor ou igual a 53, ele vai ser o número inteiro. E se ele for maior ou igual a 50, perdão, se ele for maior que 54, ele vai ser dia a dia barra mês mês. E por que 53? Porque nós temos no ano um máximo de 52 semanas ou 53, dependendo de que dia cai o dia primeiro. Então a gente vai ter certeza que, como o dia do mês, a data, ela já está em 43 mil, falando em 2020, a gente tem certeza que qualquer número acima de 53 semanas, né, vai ser uma data do como a gente quer, dia a dia, barra mês mês. Então a gente já deixa assim. E vamos ver aqui o resultado. Então quando a gente faz venda semanal, ele respeita o número inteiro. E quando ele faz venda diária, ele respeita o dia e o mês. Então agora aqui é só a gente poder configurar a parte cosmética do nosso gráfico. Vamos aqui, ó, vamos aumentar um pouco esse gráfico. A gente pode colocar aqui, só para dar um destaque como estava lá. Aqui clica com Ctrl, arrasta, ele está atrás do gráfico, então o que a gente vai fazer? A gente vai trazer, vamos fazer o seguinte, vamos levar o gráfico para trás. Acho que é melhor. Vamos trazer ele para frente. Pronto. Ctrl, mesma coisa, trazer para frente. Aqui, para dar um título customizado, a gente pode fazer o seguinte aqui, ó. Se aqui for 1, a gente quer que traga vendas diárias. Se não, vendas semanais. Faltou aqui o M2, né? M2 igual... Não, está certo. Aqui. Faltou o 1. Agora sim. Então, conforme muda aqui, vai mudar ali. E aqui, nós vamos colocar dentro da caixa de fórmula igual ao N. Pronto. Vendas diárias, vendas semanais. Lembrando que aqui, se a gente quiser, a gente pode também alterar o gráfico para barra, para coluna. O gráfico que a gente achar melhor, ele vai trazer a informação para a gente. Então é isso, espero que tenha gostado e até a próxima.